Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 15 de maio, né? 15 de maio de 2024. O que acontece dia 15 de maio? Normalmente vários fundos aí devem ter pago rendimento, né? Confira aí na sua conta da corretora. Você já deve ter conferido mais cedo. Vários fundos pagam os seus rendimentos aí no dia 15. Então, muitos cotistas aqui, muitas pessoas que nos acompanham, tenho certeza que amanheceram hoje aí com o bolso um pouco mais cheio, né? Pessoal, hoje nós vamos falar do GARI 11. O GARI 11 cresceu, né? O que mudou no fundo? Quais são as perspectivas? Vamos entender, o GARI 11 ele é comparável com quais fundos hoje? Quem está na prateleira aqui junto do GARI 11? Vamos entender melhor isso? Vamos entender como é que fica a alavancagem do fundo a partir de agora, o prazo médio contratual, perfil de locatários. Vamos entender o que é esse novo GARI que está chegando aí que já chegou, na verdade, para os investidores, quantidade de cotistas, como mudou, como cresceu. Vamos entender melhor tudo isso. Mas antes, quero lembrar a todos vocês, você já fez a sua declaração de 2024? Todas as dúvidas no guia de imposto de renda para os investidores. O link está aqui na descrição, está aqui fixo no chat também para vocês. E eu vou colocar depois um bannerzinho aí para ficar passando aqui para lembrar vocês. Olha aí, ó, tire suas dúvidas. O link está nos comentários. Bom, time de gestão completo hoje por aqui. O Gustavo, o Antônio e o Pedro, para que a gente possa esclarecer todas essas dúvidas e entender direitinho. Continue mandando aí as suas perguntas no chat, que a gente vai fazer todas para vocês. Vamos falar também dos impactos aí das enchentes nos ativos do fundo, tudo isso a gente vai esclarecer. Gustavo, eu vou cumprimentar um a um aí, à medida que eu for passando a bola, mas seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa live. E, poxa, que grande mudança, né? Incrível realmente ver essa transformação do fundo. Fala pra gente aí, conta um pouquinho o que é esse novo GARI, se é que eu posso falar assim, né? Com ticker novo, administrador novo, portfólio novo, tudo novo. Vamos lá. É isso, bom. Boa noite, Baroni, boa noite a todos. Obrigado pelo espaço, a gente poder falar aqui. E o GARI, assim, é isso mesmo. Acho que é um novo fundo aí de cara nova. O fundo cresceu, né? Então, antigo GALG, que mudou o ticker, virou GARI, era Guardian Logística, agora é Guardian Real Estate, porque nós ampliamos a estratégia do fundo, né? Então, ano passado, né, fizemos uma oferta, o fundo captou 625 milhões de reais, uma oferta relevante, né, para o fundo. Agora o fundo tem perto de 1 bilhão e 200 milhões de patrimônio, valor de mercado, e o fundo, a gente fala que ampliou a estratégia, porque o fundo antes ele era 100% focado em imóveis logísticos, agora ele tem imóveis de renda urbana também no fundo, mais ou menos meio a meio a carteira, e a gente chama de ampliação porque o fundo, nesses imóveis logísticos, ele já tinha assim, locatários, grandes empresas de capital aberto, multinacionais, contratos atípicos, que é aquele que a multa é 100% do prazo devedor, e de longo prazo. Hoje, o fundo ele mantém essa estratégia, então ele continua só com grandes locatários, empresas muito boas, só contratos atípicos, 100%, prazos muito longos, então o prazo médio dos contratos hoje foi até alongado, está perto de 15 anos, tá? E rentabilidade muito boa, dividend yield aí perto de 11,5%. Então a gente brinca, a gente ampliou a estratégia, porque agora entraram imóveis de renda urbana que foram lojas alugadas para o Grupo Mateus e para o Pão de Açúcar. Tá? Mas a grande essência do fundo nessa estratégia, pode falar. Esse desenho novo deixa 50-50 praticamente, né? 50 logísticos, 50 renda urbana, supermercados, etc. Perfeito, perfeito. Agora ficou meio a meio. Uhum, muito bem. E Gustavo, agora, aproveitando... pode falar. Não, só para complementando, então o fundo, agora com esse tamanho, ele hoje está com mais de 180 mil cotistas, então teve um crescimento importante da base de cotistas, e a liquidez agora está perto de 5 milhões de reais por dia. Então foram assim boas evoluções aí, o fundo mudou de patamar hoje em dia, né? Então agora a gente brinca, né? Foi para a primeira divisão. É isso aí. Ó, tá chegando dúvidas aqui no nosso chat. Podem ficar tranquilos que eu vou fazer uma rodada com todos e depois nós vamos responder as dúvidas. Gustavo, aproveitando que você já está com a bola aí, fala um pouquinho do impacto. Vocês publicaram um fato relevante, né, dos imóveis no Rio Grande do Sul, que infelizmente é realmente uma tragédia, uma coisa, enfim, não tenho nem palavras para falar, mas vocês colocaram um fato relevante. Mas depois de alguns dias, pouquíssimos dias,
começaram a surgir na grande mídia outras, eu diria assim, publicações sobre Canoas, enfim, e algumas pessoas começaram a questionar se é realmente o imóvel Air Liquid, principalmente. Eu acho que o de Cachoeirinha está bem claro do BAT, mas o de Cachoeirinha, o da Air Liquid talvez poderia ter sido impactado. O que você tem de mais atualizado possível, assim, mais recente possível para trazer para os investidores, para o mercado? Então, a gente publicou o fato relevante dizendo que não foram impactados em nada os nossos imóveis ali no sul. Então, lembrando, né, o fundo tem um imóvel em Canoas, alugado para a Air Liquid, que é a empresa multinacional, a maior empresa do mundo de gás industrial, e é alugado em Cachoeirinha, do lado também ali de todo o grande Porto Alegre, né, Canoas e Cachoeirinha, de Cachoeirinha alugado para a British American Tobacco, a BAT Brasil, que era a antiga Souza Cruz. Então, os imóveis não foram atingidos, graças a Deus, né, pelas enchentes, pelas águas. Então, assim, a gente também aqui está super preocupado e tentando ajudar e ajudando de algumas formas as pessoas ali na região. Essa tragédia também sem palavras aqui para falar. Mas felizmente ali, os imóveis, né, não foram atingidos. Os imóveis eles estão em operação, então claro que de forma contingencial, com o gerador lá no de Canoas estão operando via gerador, os acessos estão mais limitados, né, nem todas as pessoas estão indo, né, trabalhar, mas o Air Liquid principalmente eles fornecem gases para hospitais. E aí você deve imaginar, os hospitais estão com demanda grande nesse momento, então é importante que o imóvel funcione. Então o imóvel está funcionando, eles estão trabalhando aí com muita força para prover esse fornecimento para hospitais, e então ali não foi atingido. O de Cachoeirinha também não foi atingido, né, ele está operando parcialmente também por conta, né, do acesso das pessoas, mas fora isso, assim, patrimonialmente falando, nenhum problema. E também na questão financeira, zero problema com as empresas, ali normalmente os aluguéis fluindo. E só aproveitando o gancho aqui, Baroni, acho que o ruído que aconteceu pós-comunicado, etc., é porque realmente a cidade de Canoas foi uma cidade onde está o Ar Liquid, foi uma cidade muito impactada. Nós aqui da gestão fizemos todas as verificações possíveis, falamos com a equipe dos imóveis, tivemos outros tipos de verificações também, enfim, antes de soltar o comunicado, porque a gente entende da responsabilidade e da necessidade de passar informação verídica, né? Então, mas de fato, o imóvel ele parecia uma ilha, assim, até comentários do próprio time que fica em loco ali. Falou, meu, a cidade inteira realmente está muito atingida, e aqui nessa região do imóvel em particular, por incrível que pareça, não foi atingida. Então, acho que isso que fez surgir esse ruído. Ah, será que é? Porque, pô, tem morador que falou que a cidade está inteira debaixo d'água. E assim, apesar de o inteiro não ser literal, né, ele é uma força de expressão que, nesse caso, infelizmente, se aproximou muito da realidade. Grande parte da cidade estava debaixo d'água, a nosso imóvel foi poupado. Tá certo. Muito bem, então esse ponto esclarecido, vamos começar agora a chegar nos pormenores. Ô Pedro, primeiro seja bem-vindo, obrigado aí por participar. Eu vou fazer uma pergunta simples e direta. Gari é comparável a quem? Se é que existe um par, se é que existe fundos equivalentes, né? Eu acho que os investidores gostam disso, né? Então, você vai lá pegar um fundo de recebíveis, qual fundo é equiparado a qual? Você vai pegar um fundo de logística, qual é equiparado a qual? E esse novo Gari é comparável a quem? Vamos lá. Primeiro, boa noite, Baroni. Obrigado mais uma vez pelo espaço aqui com a gente. Cara, a gente vem agora até numa cruzada, né, na indústria como um todo, tentando identificar como que a gente pode utilizar todas as frentes especialistas da indústria para trazer para o investidor, né, um esforço de classificação de fundos em geral, né, enfim, que seja um pouco mais condizente com a realidade dos fundos. A gente vê em uma série de carteiras recomendadas aí, né, a menção à terminologia fundo híbrido,
né? E vem sendo utilizado de uma maneira extremamente ampla, né? Então, assim, a gente vê mais ou menos o que não é recebível, o que não é dentro de tijolo, shopping, logística, lajes, aí ganha a terminologia, menos isso tudo é híbrido. E a gente vê que a cesta de fundos híbridos, ela está bastante ampla também, assim como tem sido utilizada a terminologia. Então, hoje a gente quando fala assim, quem que é o Gary, né? Você mesmo mencionou aqui, a gente tem quase que 50-50, tanto em ABL quanto em receita, nas vertentes de logística, né? E nas vertentes de renda urbana, que são esses imóveis aí, que são lojas de supermercado, imóveis do varejo alimentício, tá? E aí acho que o primeiro ponto de partida, né, é deixar muito claro, né? Gary 11 é um fundo de tijolo para renda. Tá? A gente, logicamente, também trabalha, como sempre trabalhou aqui, num esforço tremendo de fazer reciclagem de portfólio, ter uma gestão extremamente ativa e capturar, né, ganhos e lucros para os cotistas, mas o primeiro ponto de partida é que somos um fundo de tijolo. Tá? E a gente traz algumas alternativas para o investidor que gosta de uma tipologia. Tem um investidor que gosta de logística, tem um investidor que gosta eventualmente de renda urbana. A gente viu esses fundos, né, popularmente chamados de renda urbana aí, ganharem o gosto do investidor, né, com bons resultados aí de alguns fundos conhecidos de gestoras aqui, de outras gestoras que não aguardem. E aqui a nossa proposta é trazer, né, essas duas possibilidades. O cara gosta de renda urbana, o cara gosta de logística e o cara gosta de estabilidade. Bom, mas Pedro, eu entendi seu ponto, mas eu quero ser mais específico. Então, por exemplo, nós temos fundos como Kinea Renda, nós temos como Aliança Renda, o TRXF, que tem essa característica de real estate, nós temos o HGRU, enfim, como é que entra tudo isso assim? Como é que você vê? Pode ser objetivo, assim, tem aqueles Zavit, tem outros fundos que têm características equivalentes no sentido de hibridez. Isso, né? isso. Porque também eu acho... Dentro disso, tá, a gente estreou, né, no nosso último relatório uma sessão que a gente chamou de O Gary na Fila do Pão, né, para trazer de uma maneira mais prática e objetiva quem que, dado as características do fundo, quem que a gente, né, vê aqui como, enfim, comparáveis, digamos assim, tá? E para esse exercício a gente fez um primeiro ponto, né? A gente chama de renda urbana, né, esses fundos que possuem basicamente somente ativos que sejam ativos localizados em centros urbanos, né, locados para, enfim, locatários com viés diferentes, seja ele varejo alimentício, varejo de vestuário, ou um imóvel destinado à saúde, à educação, mas que são imóveis urbanos, tá? E aí a gente criou um núcleo, fundos de renda urbana, tá? Fora disso, tá, o que a gente chama de fundos de tijolo híbrido, eu pego exatamente como você mesmo mencionou, um KNRI que tem exposição a office, tá, a lajes corporativas e a logística. A gente traz também o próprio Aliança, né, que tem aí uma frente um pouco mais ampla em tipologias, tá, mas que é um fundo de tijolo para renda também. A gente traz ali RBR Properties, que tem dois tipos de exposição, seja ele por office, por logística, traz o próprio SARI 11, Santander, tá? Que também tem essa vocação de logística e de office. A gente até trouxe ainda, né, o TVRI, né, o antigo BBPO, que tem essa exposição a agências bancárias, mas também tem um pedaço de office, tá? Então a gente pega esse blocão aqui e fala, olha, esses caras são os fundos que realmente têm várias tipologias, das grandes tipologias classificadas pelo mercado. Fala assim, olha, aqui a gente tem um universo, né, não perfeitamente equivalente, mas são fundos bastante equiparáveis. Num segundo momento, a gente traz fundos só de renda urbana, e depois eu trago também os logísticos, porque hoje, como eu sou 50-50, faz sentido ter uma comparação também nesse aspecto. Posso fazer uma pergunta agora, olhando, né? Você disse quem é o Gary na fila do pão. Eu vou fazer uma pergunta agora um pouquinho diferente. Quem pode ser o Gary na fila do pão? Ou seja, imaginando daqui para frente, eu acho que o Antônio pode até ir por esse caminho aqui. Aí, mais uma vez, seja bem-vindo, viu, Antônio? Antônio, olhando daqui para frente, o que o cotista do Gary 11 pode esperar? Pode aparecer um prédio de escritórios BTS? Pode aparecer uma clínica de diagnóstico? Pode aparecer um data center? Pode aparecer... Enfim, tem alguma restrição
né? Não estou querendo dizer o que você está olhando agora para comprar, não é isso que eu quero dizer. Mas tem alguma restrição? Que tipo de imóvel que vocês têm preferência? Que tipo de imóvel talvez vocês não deverão ter, por exemplo? Acho que é importante para o cotista do Gari ter essa visão também. Legal. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, Baroni. Acho que até um passo atrás, sem divagar muito, né? Pegando o gancho da linha que você estava discutindo com o Pedro, o que opinião aqui particular, né? O que eu acredito que a gente deveria utilizar como parâmetros nessa nova, vamos chamar classe, ou nesse novo espaço amostral de produtos que começam a surgir com essa característica híbrida, mais focada em tijolo, né? Onde eu acabo misturando as teses. Eu entendo que a composição de setores distintos, de teses distintas, ela traz uma característica comum, né? Mas a gente deveria começar a olhar outros indicadores, né? Como o tamanho do fundo, diversificação de locatários, liquidez, esse tipo, quais são a quantidade de imóveis, os tipos de contrato, etc. Acho que isso começa a te dar um pouco de parâmetro, né? E aí para você avaliar quem são os peers, né? Quem são os fundos comparáveis, para sua análise começar a ficar com um pouco mais de coerência, né? E nessa linha, a gente até falando quem o Gari pode ser, né? Também eu vejo assim, quem o Gari é hoje, ele, na minha opinião, não reflete quem ele vai ser. Não é nem quem ele pode, mas quem ele vai ser. Por quê? O Gari hoje, ao meu ver, ele ainda tem a cauda do que era o Galg. E o que era o Galg, né? O Galg, eu acho que ele foi um produto muito bem formado, onde a gente conseguiu, com a tese desenvolvida, proteger as principais fragilidades deles. Então, no momento pré-oferta, né, antes da gente estar nessa página hoje, o Galg ele era um fundo com um PL aí próximo de 500 milhões de reais. Então, era um fundo que, para os padrões atuais da indústria, podia ser considerado um fundo pequeno. Ele tinha uma concentração de inquilinos e uma concentração de imóveis. Por outro lado, essas fragilidades eram mitigadas pela qualidade dos inquilinos e pela força dos contratos, que mais de uma vez tem sido provada aí no decorrer da vida do fundo, né? O que trazia estabilidade e força nos dividendos, que no final do dia é o que o cotista, uma das coisas que o cotista busca quando quer investir em FII. Mas isso, o mercado, na minha opinião também, essas características que a gente conseguiu montar e utilizar para proteger, o mercado imputava ali um pouco de risco, apesar de ter isso, entendia, mas falava, mas tá bom, ele tem muita concentração, tinha a questão da alavancagem também, que a gente conseguiu reduzir agora, etc., que também adicionava, ao nosso ver, uma exigência de um prêmio, né, uma exigência de prêmio por conta do mercado, e com essa componente final, a gente tinha um produto ali que rodava com 2 dígitos já há algum tempo, entregando próximo a 11%. Essa nova operação que a gente fez, depois a gente pode entrar mais a fundo, adicionado com a venda do BRF Salvador, que destravou uma quantidade interessante de resultado a ser distribuído para o cotista, permitiu que a gente agora, com um fundo já considerado um fundo grande, com mais de 1 bi 200 de patrimônio líquido, um fundo com mais de 20 imóveis, um fundo com grande diversidade de inquilinos, e ainda assim, com contratos atípicos e com mais de 15 anos de vault, né, a média do prazo de contrato ponderado pelas receitas, ele ainda assim continua entregando 11%. E a gente trouxe esse guidance de dividendo, mais de 11 até, muito pautado pela operação também recente que a gente fez, por mais de 2 anos, para reforçar a nossa tese de previsibilidade e força dos dividendos. Então, esses 2 dígitos, esse alto dividendo que a gente paga hoje, ainda é reflexo do que era o Galg. Uma vez que o dividendo é dado, como a gente entende que ele deveria chegar a quem são os comparáveis dele, a quem ele deveria ser, a quem ele vai ser, que seria um KNRI, um HGRU, HGLG no futuro.
vai ser, na nossa opinião, com valorização de cota, tá? Sim, não, mas Antônio, talvez eu tenha me expressado mal, mas eu queria entender, eu entendi tudo que você disse, são números importantes, eu entendi, mas eu queria entender do ponto de vista de perfil de ativos mesmo, ou seja, é esperado que o Gary 11, do que ele vai ser, tenha prédios corporativos também, possa ter um data center, possa ter uma escola, possa ter é mais nesse sentido que eu quis perguntar, entendeu? Claro. Não, com certeza. Vamos lá. Nessa linha de tese, acho que a gente é bem pragmático, a gente já vem há algum tempo mostrando isso, né? Mesmo essa alteração que foi, ao ver, assim, numa primeira análise, parece uma alteração muito grande, como o Gustavo trouxe aqui no começo, a raiz, o core da nossa estratégia foi mantido, que são bons inquilinos, imóveis estratégicos, contratos fortes de longo prazo. Então, o Gary, o nosso cotista pode esperar alterações gigantescas? Não. A tese continua a mesma. Pode entrar outras categorias, podem ser agregadas se tiverem 100% compatíveis com o core da nossa estratégia. Hoje a gente não vê uma restrição. A gente não tem uma barreira, nossa, não faremos, não analisaremos nada nesse sentido. Então existe espaço, acho que até uma das propostas do fundo no longo prazo é que ele seja uma porta de entrada para o investidor. A gente sabe que o produto FII é um produto que ele tem uma certa atratividade por conta do ativo dele ser um ativo relativamente mais conhecido para a pessoa física, então ele normalmente é uma porta de entrada para a pessoa física no mercado financeiro. Então a gente também gostaria que o nosso fundo fosse uma porta de entrada para quem quer entrar no mercado de FIIs, onde com um papel ele poderia ter exposição a vários setores de tijolo. Mas, de maneira direta, hoje o nosso pipeline tem um pipe muito grande, a gente não está aí mirando oferta agora no curto prazo, mas a gente tem um pipe de 1 bi aqui que a gente poderia replicar essas operações recentemente realizadas, que continuam muito próximas do que a gente já tem feito, mais do mesmo, renda urbana, logística. E até complementando a resposta dele, Baroni, assim, não tem restrição nenhuma de regulamento, né, de regra mesmo. A restrição que tem é da gestão. Então, meio na linha que o Antônio falou mesmo, só complementando, assim, na parte de gestão, a gente poderia colocar outros tipos de imóveis, né? Agora a gente vai fazer um filtro, né, como a gente pode ver a qualidade dos que entraram agora, a gente vai querer manter essas boas práticas, né, para fazer bons negócios. Então, acho que o objetivo é preservar capital, eventualmente, né, apreciação de capital também, mas de forma muito segura, com bons locatários e bons contratos. Baroni, pessoal, deixa eu só fazer um último complemento, tá? Sim. Dito isso, após as considerações do Gustavo, né, e a maneira como o Tony pontuou, achei importante dizer que, assim, a gente tem como principal objetivo agora fazer perpetuar essa nova fotografia do Gary, né? Foram muitas mudanças, a gente vê aqui, né, o nosso RI bombando até hoje, a gente recebe e-mail de cotista falando, roubaram minhas cotas do Galg, entendeu? E aí a gente fala, não, calma, dá uma olhada no seu home broker para ver se não tem cotas de Gary 11. E assim, em relação a até solicitação de informação sobre informe de rendimento, vem muita confusão. Então, por mais que a gente tenha se esforçado, né, desde o início desse movimento grande e extenso, tá, a gente vê que a fotografia ela ainda não foi perpetuada, né, Gary ainda continua sendo novidade. Então, nosso objetivo agora é fixar essa fotografia, né, esse patamar de fundo, esse número de ativos, essa questão de 50% renda urbana e 50% logística, a qualidade desses ativos, né, a capacidade que o fundo tem de gerar lucro com a venda desses imóveis, porque são imóveis, assim, uma qualidade de portfólio espetacular, tá? Mas, ao mesmo tempo, diante do que o Tony falou e que o Gustavo falou, dessa coerência de uma nova tipologia com o que tem o fundo já dentro de casa hoje, eu te provoco uma pergunta, né? Se eu tivesse hoje um conjunto, né, um imóvel aqui em São Paulo, tá, de laje corporativa, um contrato atípico de 15 anos, de uma empresa que tem um risco de crédito AAA, caixa líquido, tá, uma empresa extremamente sólida, numa região
muito boa de São Paulo, um prédio com um entorno recheado de outros ativos AAA, tá? Comprando com certo desconto em relação ao que tem o mercado e num yield condizente com fundo. Você acha que faz sentido agregar essa tipologia aqui, dado esse portfólio que a gente tem? É uma pergunta. Então, essa pergunta é importante. E, na minha opinião, claro que depende muito da cabeça de vocês, né, de o quanto vocês querem desdobrar a tese, mas, na minha opinião, faz sentido. Ou seja, se você tiver um imóvel bom, ou seja, qual que é a premissa de vocês? Imóveis bons, bem localizados, com contratos fortes, de longo prazo, em que você tenha segurança de crédito, etc. Então você tem que ser, e como o próprio Gustavo disse, se você foi agnóstico na hora de escrever o regulamento, você tem que ser agnóstico na hora de aplicá-lo. Eu acho que esse vai ser a grande vantagem competitiva do fundo ao longo do tempo, né? Porque, inclusive, o evento que a gente vai fazer na semana que vem, vocês estarão lá, a gente vai tratar justamente disso, né? De fundos híbridos versus fundos temáticos. Será que o futuro está no temático ou será que o futuro está no híbrido? Embora híbrido seja um conceito muito amplo, mas é fácil das pessoas entenderem. Claro que cada um vai ter um certo nível de hibridez, se é que essa palavra pode ser usada, mas a gente criou aqui, estamos usando, e cada gestor vai regular o seu nível de hibridez dentro daquele que você se sente um pouco mais confortável. Então, o importante é deixar claro essa tese para o cotista. Então, eu respondo para você dizendo que se você anunciar amanhã um fato relevante dizendo que isso aconteceu, para mim não seria surpresa. Pelo contrário, seria só uma reafirmação da tese. É essa a resposta? Isso, exatamente. Essa é a resposta, tá? Mas, vamos frisar, nosso objetivo agora é perpetuar claro. a fotografia, não trazer coisas que possam trazer algum tipo de ruído a essa fotografia. O que a gente acredita agora aqui, com todas as nossas forças, é que a gente tem uma fotografia muito forte de fundo. Muito forte. Não, isso aí. Se você também não dá um tempo para as pessoas digerirem a nova tese do Gary, você dificilmente vai conseguir dar o próximo passo, porque aí as pessoas vão ficar sempre na incerteza do que pode vir pela frente, entendeu? Mas só de você estar fazendo uma live falando que você não tem restrição a esse tipo de ativo, e aqui você trouxe um exemplo totalmente fictício, pode ser uma clínica de diagnóstico, pode ser, de novo, vou repetir, uma loja de rua que não seja varejo essencial, pode ser completamente diferente, enfim. Bom, tem várias perguntas, agora a gente precisa ser bem objetivo na resposta, porque tem pelo menos umas 10 já selecionadas. E a gente tem que fazer meio que um bate-volta para conseguir atender todo mundo. Então, tentar ser o mais objetivo, e eu vou passando uma por uma aqui entre vocês, cada um vai responder uma. Vamos lá, começando então pelo Gustavo. Informe mensal hoje, o valor por cota subiu de 9,17 para 9,54. Deve estabilizar nesse valor? Aconteceu alguma coisa diferente? Deve ficar ao redor desse valor, talvez um pouco abaixo, mas girar em torno disso. Aí você tem um pouco de marcação a mercado de carteira, de CRIs, que a gente ainda está carregando compromissada, né, com liquidez, sem risco, contra banco, para maximizar a rentabilidade do caixa enquanto usa o caixa, mas ele deve girar ao redor disso. Tá. Teve uma outra pergunta aqui também, que foi no seguinte sentido, né? A questão da alavancagem. Qual que é o retrato final dessa alavancagem hoje em termos percentuais? Aí eu vou pro Pedro. 24%. Pedro, vai lá. Tá bom, pode ir, pode ir, já tá com a mão na massa, pode ir. Não, agora é 24% de alavancagem, tá? Então, que é uma redução do que veio antes, e a gente, primeiro, né, a alavancagem, ela é 100% casada, como era antes, então isso continua importante, né, voltar aí, a gente passou por toda a volatilidade de pandemia, etc. CDI sobe, cai, inflação sobe, desce, não mexeu um centavo na DRE do fundo, continua desse jeito, totalmente casado, sem carência, sem nada de diferente do que já era feito, bem conservador. Então caiu, a gente reduziu, porque apesar da gente estar super tranquilo com ela, mesmo no nível anterior, a gente sabe que o mercado prefere um pouco mais baixo, então a gente foi nessa linha, né, e deve continuar ao redor disso para frente. Tá bom. Pessoal, eu estou mesclando perguntas que chegaram no chat e perguntas que chegaram para mim aqui antes, quando a gente colocou a live, algumas pessoas nos mandaram aqui. Imóvel Almanara, por que ele foi e voltou? Pedro, pode ser?
Não, vamos lá. Ele foi e voltou até porque a gente, enfim, partiu para fazer a aquisição do portfólio inteiro de um FII que vinha já represando esses ativos de renda urbana, tá? Importante mencionar que ele voltou no mesmo patamar aqui dentro do que ele foi vendido, tá? A gente, logicamente, teve um custo de transação atrelado à ITBI, tá, com isso, mas o importante mencionar é que a gente veio recebendo algumas propostas para poder vender o ativo do Almanara, tá, e a gente tomou a decisão de colocar ele para dentro para poder realizar a venda por dentro do GARI, tá, e gerar o lucro para dentro do cotista do GARI. Tá. Poderia ter eventualmente vendido antes, mas a gente tomou a opção de trazer ele ao mesmo custo que ele saiu efetivamente. Logicamente, é um contrato atípico ainda, com um prazo bastante extenso ainda remanescente, né? Então a gente tem a correção do aluguel de maneira anual, então ele entra num cap extremamente atrativo e num ângulo, num espaço de venda para terceiros a mercado aí bastante interessante. Tá. E mais uma vez, ele é um imóvel, em termos de ticket, que ele se assemelha a esse novo perfil de imóveis aqui dentro do GARI, né, que são imóveis com 20 a 60 milhões de ticket, onde você tem tanto um perfil de comprador muito mais amplo, né, e um número quantitativo de compradores muito mais amplo. Tá? Então, dentro dessa esteira de gerar ganho de capital pela reciclagem dos ativos aqui dentro da carteira, ele é um ativo que se assemelha muito ao perfil de renda urbana. Então, essa foi a opção de trazê-lo para dentro novamente e realizar aqui o lucro por dentro dos cotistas do GARI. Muito bem. Antônio, uma perguntinha técnica aqui. Quando a gente pega um informe mensal, a gente percebeu que vocês alocaram muito em CRI. E o modelo de aquisição de vocês é parcelado. É para dar um carrego positivo e ter caixa quando precisar? Ou seja, tem algum risco para o cotista estar exposto a esses recebíveis? Que tipo de recebíveis? Enfim. Não, vamos lá, boa pergunta, Baroni. Na verdade, isso é uma otimização que a gente fez do nosso caixa, como você muito bem colocou, o modelo de aquisição que a gente construiu, até para agregar mais valor para o fundo, ele foi um modelo parcelado, né? Então isso a gente conseguiu otimizar os resultados do fundo como um todo, e a questão de alocação em CRI também é para otimizar. São CRIs que a gente tem um compromisso de recompra deles, enfim, então eu estou com ele, eu tenho o lucro proveniente do resultado dele, mas quando eu precisar, eu vendo ele sem risco, num preço definido, e tenho o resultado que a gente tem aqui nas nossas modelagens, que tem que ser a rentabilidade do nosso caixa. Então, na verdade, por um relacionamento que a gente tem no mercado, com grandes players, parceiros, que a gente consegue fazer essa operação que agrega muito valor. Você sabe por que eu perguntei isso? Até para fins didáticos, porque quando você olha a posição de caixa, acabou ficando pequena. Então, talvez o cotista, não vou dizer menos informado, nem menos atento, mas por uma questão mesmo de experiência, de lidar com esses informes, pode olhar e falar assim, já está ficando sem caixa de novo, vai ter um monte de coisa para pagar, logo vai ter oferta, e isso não é necessariamente o correto, porque você tem que fazer uma leitura derivada. Então, foi meio que uma pergunta de utilidade pública aqui. E é justamente isso, um valor que a gente consegue entregar aos nossos cotistas, uma vez que se eu deixasse ele nos fundos de zeragem, que acaba refletindo caixa, esse produto rende menos do que a operação que a gente conseguiu construir, expondo o caixa ao mesmo risco que no final quase não tem, né? Perfeito. Gustavo, a gente acabou entrando no assunto lá do imóvel da Air Liquid, né, em Canoas, e enfim, que acabaram sendo impactados. Mas vamos para fins didáticos. Os seguros, em geral, desses ativos, né, sobretudo pelo fato de você ver, o prazo médio contratual do fundo passou para 15 anos. Existe um programa de seguros formalmente pré-definido? Existe coberturas que alcançam realmente casos como esses, um pouco mais, eu diria, catastróficos, por que não usar essa palavra? Como é que é isso na prática, assim, no dia a dia? Eu acho que é uma dúvida também de interesse público. Claro, os contratos que a gente faz de locação, e a gente faz com grandes escritórios de advocacia, propositalmente para eles serem muito blindados. Então, além de ter a multa, atípico, etc., que a gente sempre comenta aqui, eles têm previsão de seguro
com cláusulas já específicas no contrato. Inclusive, essas cláusulas elas têm a parte de proteção contra enchentes e alagamentos. Então, a empresa é obrigada a ter seguro com essas cláusulas, inclusive os dois imóveis lá do Sul, né, tem essa obrigatoriedade em contrato, e os seguros ali estão, né, em dia com grandes seguradoras, Allianz e outras multinacionais de grande porte. Tá? Então, a gente acaba tendo essa proteção, contrato feito por escritório profissional dos maiores do Brasil, que a gente costuma usar, então fica com essa vantagem aí no fundo de proteção contratual e patrimonial. Show, muito bem, esclarecido. Ô Pedro, uma coisa bem interessante aqui. Vocês venderam o BRF Salvador, um baita ganho de capital, e vocês já deram um guidance de potencial venda, salvo engano, de 3 ativos, me perdoem, não sei se, enfim, se não for 3, pouco mais, pouco menos. Gestão ativa veio para ficar no Gari, ou seja, o futuro do Gari, como o Antônio levantou, o novo Gari, não só agora, mas esse retrato que você quer colocar, vou pegar as suas palavras, o cotista de Gari pode esperar a gestão ativa como algo recorrente? Com certeza, não é porque a venda de Salvador ela foi concluída esse ano que não havia na nossa postura, né, e no nosso dia a dia aqui, né, enfim, uma obsessão por fazer efetivamente reciclagem ativa de portfólio. A questão é que realmente, quando você pensa em imóveis de 200, 300 milhões, você tem um número limitado de bolsos que podem, né, abraçar essas oportunidades, né, e dado algumas características mais específicas de um outro ativo, né, você tem ainda um número ainda menor, né, de potenciais compradores, e você fica muito refém de macroeconomia, né. Enfim, com o ingresso, né, de um portfólio com características que te permitem acessar outros bolsos, né, o investidor pode sim esperar, né, de uma maneira bastante recorrente, né, essa postura de gestão ativa, tá? Importante mencionar que desde quando ficou público, tá, quando a gente anunciou o material publicitário da oferta, que ficou público que esse portfólio era nosso, tá, a gente realmente foi inundado aqui por prospecção de corretores, tá, para poder fazer a venda dessas lojas, tá, até lojas que a gente imaginava que levaria 2, 3 anos para maturar, né, principalmente quando a gente pensa em Grupo Mateus aí, e a gente foi positivamente surpreendido, né, com uma intensificação muito grande da abordagem para essas lojas. Mas aqui, Baroni, é fundamental mencionar para o investidor que o único motivador de fazer essas vendas é gerar lucro para o cotista. Tá? E o lucro desse cotista, ele é maximizado por 2 frentes. A primeira dela é a compressão de cap, né? Esses imóveis de varejo entraram um cap de 8. Tá? Então a gente tem propostas aqui em caps, né, substancialmente inferiores a esse cap de 8. Tá? Ao mesmo tempo, um outro vetor de maximização desse lucro, a gente está falando aqui de contratos atípicos de locação, com prazo médio na carteira de renda urbana de 19 anos e meio. Tá? Ou seja, né, o preço de venda vai ser a aplicação do cap rate em cima de uma base de aluguel vigente. E esse aluguel ele é corrigido por IPCA, faça chuva ou faça sol. Como a gente teve aqui o exemplo daquele primeiro ciclo de investimento do Galg, que o Gustavo sempre coloca isso, que é a maior prova, né, que uma tese dessa pode passar da vida real. Então, assim, fez chuva ou fez sol, a gente teve a aplicação do IPCA. Então, eu tenho agora um cronograma, né, onde eu vou maximizando esse lucro. Se eu vendo tudo hoje, tá, de uma única vez, aproveitando essas oportunidades, eu estou deixando muito dinheiro na mesa para o cotista. Porque eu tenho contratos longuíssimos, né, onde eu vou ter uma base que vai se expandindo de aluguel, né, e a comercialização sobre essa ótica de cap rate, né, a venda, a compressão de cap, eu vou ter daqui a um tempo esses 2 vetores juntos. Resumidamente, é meio que igual vinho, né? Se você esperar mais um pouco, ele vai ficando melhor ainda, e o mercado ainda nem começou realmente a ter uma real compressão de cap, ou seja, hoje já está bom, pode ficar muito melhor. Então, você saber dosar isso é uma estratégia da gestão, óbvio, certo? Exato. Então, assim, o cotista pode esperar, né, alguma venda acontecendo aí, talvez uma por semestre, ou algo nesse sentido, até porque a gente quer realmente validar essa tese, mostrar, estou falando que eu estou recebendo propostas com cap bem inferiores aos de compra, né, e a gente vai provar para o mercado, né, que isso está acontecendo, liberando mais lucro. E aí entra um pouco do que o Antônio falou, que é você ter um pipeline ativo também, ou seja, você também tem que saber
desinvestir e ao mesmo tempo alocar. Mas antes de passar para o Antônio, eu queria ainda pegar uma bola quicando sua, Pedro, porque teve um colega aqui do chat que queria entender melhor que quando você fez a fala inicial, você citou que comprou de um outro fundo, ele não entendeu muito bem. Você pode explicar essa mecânica que vocês compraram de um outro fundo, enfim? Perfeito. Na verdade, a gente comprou um fundo inteiro, né? A gente veio montando esse portfólio de renda urbana, tá? Por dentro de um fundo, que é um fundo casca, onde a gente vem estocando esses imóveis, tá? De modo fazendo um warehouse de ativos. Exatamente. De modo que a gente consiga garantir uma boa safra de negócios a hora que o fundo tiver, né, a disponibilidade de acessar mercado e captar mais recursos, né? Até porque isso não é algo que acontece todo dia. Você não está todo dia pronto e o mercado aberto para você captar recursos, né? Então a gente até, de fato, vai trabalhando esses pipelines de modo que a gente consiga garantir uma boa safra de negócios para a hora que a gente tiver nesse momento de captar mais recursos. Então, e a ideia é que essa casca continue existindo, que você continue fazendo isso? Isso. Hoje o Gary está aqui em cima, a gente vai ter um fundo logo abaixo dele, que é um fundo casca, onde esses imóveis de renda urbana estão colocados aqui embaixo. Tá? E aí você tem uma vantagem, Baroni, de quando a gente vê alguns exemplos de mercado que aconteceram de captar dinheiro e não conseguir alocar, o caixa fica muito tempo parado, que não é o caso aqui, né? A gente já conseguiu agora colocar os imóveis para dentro. Claro que ainda tem uma eficiência ali de caixa porque é parcelado, mas já tem destinação, então o fundo está majoritariamente aí alocado com os recursos que ele captou. Só complementando. Usando o jargão de mercado, você tomba para o lugar e rápido, né? Pois não, Antônio. E a gente... Foi o Pedro que falou. A oferta foi liquidada no dia 5 de dezembro. A gente está numa angústia para mostrar ao mercado isso, né, dessa eficiência desse modelo de fazer o warehousing e garantir a boa safra. A gente está querendo anunciar o mercado desde 6 de dezembro, mas é importante mencionar que a gente passou por assembleia, depois a gente passou por uma troca de administrador, e todos esses processos parecia que a gente estava parado aqui. Não, a gente estava arrancando os cabelos para poder dar celeridade nesse processo e poder publicar, porque a gente sabia que assim, são muitas novidades, né, apesar da essência do fundo ter sido preservada. Conclusão da venda do BRF, né, Pedro? Isso. A própria conclusão da venda do BRF, né, aconteceu a conclusão no meio da troca do administrador. A gente foi alguns dias ali assim, cara, vai publicar pela BRL, vai publicar pelo Daricoval. E aí não conseguia publicar, entendeu? Aí, maravilha. Na sequência, quando a gente conseguiu fazer a passagem do bastão, existe um tempo em que o novo administrador ele precisa digerir, né, todos os comandos do fundo. E aí a gente ficou, logicamente, aguardando assim, cara, eu preciso publicar a aquisição do portfólio, porque isso já saiu como destinação dos recursos no âmbito da oferta, né? Eu não tenho porquê. Parece que é uma questão nossa de não ser tão celery nesse processo. E não, na verdade, a gente nos bastidores aqui trabalhando, virando as madrugadas para conseguir fazer mais rápido. Resumindo, em teoria, vocês fizeram tudo para ser super celeries, mas por uma questão burocrática, de mudança de administrador, ticker e por aí vai, vocês acabaram não conseguindo, talvez, deixar isso muito evidenciado ao mercado, a celeridade. Mas eu vou voltar na pergunta. Pensando no Gary futuro, a ideia é continuarem tendo sempre um veículo de warehousing para que posteriormente possa acontecer algo equivalente, mas aí, claro, você não vai trocar de administrador de novo, você não vai trocar de ticker de novo, você não vai ter que, né, vai ser muito mais celery. Aí sim, esse mecanismo funcionar com mais eficiência, certo? Exato. Se der para já ficar casado captação com compra do ativo, não precisa, mas se tiver uma oportunidade muito boa e o fundo está sem caixa naquele momento, a gente usa a ferramenta. O warehouse, na verdade, o warehouse ele vai ser útil quando você não tem distribuição disponível, mas você tem outras fontes de aquisição, né? Porque senão o warehouse ele é para isso, né? Como se fosse uma barriga de aluguel ali mesmo, né? Bom, Antônio, 170 mil cotistas, mudou a rotina, né? Inclusive elogiaram aqui que um dia vocês ligaram para um investidor que estava com dúvidas e tal, mas agora é outro jogo, né? Você está falando de 170 mil cotistas, você vai ter que cada vez mais pensar nas derivadas das dúvidas, das insatisfações, dos anseios e por aí vai, né? Um pouco mais difícil. Perfeito. A gente tem essa cultura aqui de ligar, até porque, às vezes, as perguntas, por mais, às vezes, simples que pareçam, elas demandam uma explicação mais detalhada, porque uma pergunta curta e aparentemente simples, ela, na verdade, não é.
né? Tem muitas questões que você precisa embasar antes para a pessoa realmente entender e até para você realmente atender a necessidade do cotista e passar a informação correta. Então, a gente, assim, tem essa cultura, a maior parte do tempo possível que dê para continuar fazendo isso, a gente vai fazer, mas a gente tem essa preocupação também. O fundo ele passou por um crescimento muito, muito forte. O Pedro tem os números aí na vírgula, mas salvo engano foi o fundo que mais cresceu percentualmente do IFIX ao longo de 2023. A gente veio numa toada muito forte, né? 2022, na metade de 22, eu tinha pouco mais de 5 mil cotistas. Eu abri 23 com 21 mil cotistas e fechei 23 antes da oferta com 120 mil cotistas. E agora a gente está em maio já com mais de 180 mil cotistas. Então, esse crescimento, a gente já foi mudando a nossa forma de trabalhar por conta desse crescimento que ele foi muito forte, como eu mencionei. Algumas coisas, como eu disse, a gente quer manter. E o que a gente mais tem feito hoje, o último relatório já é um reflexo disso, acho que as ações que a gente tem feito de prévia operacional, essas lives e a quantidade de comunicações que a gente tem soltado, já é reflexo desse nosso esforço e preocupação em melhorar a informação que chega até o cotista, porque para a gente está muito consolidado aqui internamente, que não adianta apenas a gestão e a estratégia ser boa e bem executada. É óbvio que isso é crucial, isso no final do dia é o que sustenta no longo prazo, mas se ela não for bem comunicada, você também não consegue se valer de 100% do efeito dela. Então a gente entende como uma obrigação nossa também melhorar cada vez mais essa comunicação com o cotista. Acho que você está no mudo, Baroni. Opa, desculpa, vou até ver se eu consigo aqui meio que de improviso colocar essa tela, né? Que eu acho que essa tela aqui, ela é o fundo agora, né? Ela é o fundo. Então, olha como mudou, né? Do Galg para o Gari hoje, né? O previsto e o hoje. Então, é uma mudança bem significativa. Então, o fundo passa a ter um prazo médio contratual de 15 anos, né? Então, a alavancagem cai para 24%, a liquidez sobe de uma maneira expressiva, o yield em 2 dígitos realmente chama bastante atenção, e aqui um pouquinho mais para baixo traz a composição dos locatários, que foi uma demanda muito forte do mercado como um todo, de analistas, enfim, dos próprios cotistas, de dissipar um pouco desse risco direcional, né? Então, o BAT, Mateus, GPA, BR Foods, Almanar e a Liquid. Nessa esteira, eu quero fazer uma pergunta bem, assim, eu acho que é importante colocar isso também numa página. Inclusive, tem um colega aqui que é de Itabuna do Sul, né, o Theo, Itabuna do Sul, que ele fala que tem lá um imóvel do Grupo Mateus que pertence ao fundo, então ele conhece lá e tal. Eu vou fazer uma pergunta bem interessante que já chegou para mim, mas não especificamente para essa live de hoje, mas me chegaram de outras fontes. Pode existir, eu acho que o Gustavo vai ser uma pessoa bem interessante para responder essa pergunta. Pode existir, Gustavo, um oversupply desses supermercados? Será que estão exagerando um pouquinho na quantidade de unidades? Né? E você tem imóveis, por exemplo, você tem um imóvel aí na Angélica, do GPA, que se você falar, quero vender, quando você terminar, você nem termina o vender, já no vendo, já tem alguém batendo na sua porta. Mas, por outro lado, você tem ativos fora dos principais eixos que atendem uma região específica, como Nordeste, Norte e Nordeste. Como é que é isso? Tem um oversupply mesmo ou não, Baroni? Tem muita avenida aqui. Acho que é importante trazer essa temperatura para a turma. Bem interessante, Baroni, isso, e esse exemplo que você deu da Avenida Angélica, e tem mais alguns outros, a gente foi abordado até por incorporadora para construir prédio, e a incorporadora de capital aberto já chegou a falar, tem alguns aqui que valem o dobro do valor que você colocou no fundo, que o fundo comprou, se a gente quiser fazer um prédio e permutar.
Então, tem muitos imóveis assim do Pão de Açúcar com localizações nobres que a gente conseguiu, né, nessa leva. E do Matheus também tem Capitais, Itabuna, muito bom. Acho que o ponto ali que você colocou, acho que é uma preocupação muito válida e boa de colocar, é que o processo de abertura de loja lá do Grupo Mateus, ele é muito técnico, eles têm muita experiência nisso e eles estudam bastante antes de abrir uma loja. Então, eles primeiro pesquisam, claro, né, onde tem um ponto que eles acham que vai vender, e aí vai desde assim, programa de software com inteligência artificial que ajuda a olhar isso, o próprio seu Wilson Mateus, ele vai nos locais visitar pessoalmente, ele vai para olhar se vale a pena, se não vale, como que a concorrência é próxima, e nós aqui acompanhamos o desempenho das lojas. Então, assim, todas vão muito bem, eles são muito assertivos, têm sido, né, em abertura de lojas. Quando nós olhamos, né, o crescimento da empresa, que eles reportam até aqueles crescimentos de mesma loja, como são capital aberto, né, os números são públicos, dá para qualquer um olhar na internet, eles são muito elogiados e são famosos por serem bons em colocar lojas em lugares que elas vão muito bem e crescem bastante. Então, essa preocupação a gente tem, a gente discute isso, mas o fundo, no nosso caso, está indo muito bem, as lojas estão indo muito bem. Acho que esse risco, né, genericamente falando, ele existe. No caso aqui, ele não ocorre, o desempenho está muito bom, porque a gente tem essa preocupação, sim, de estudar as empresas que fazem isso bem, e na hora de escolher os imóveis, né, com essas empresas, nós escolhemos também, né, com essa preocupação. E acho que vale comentar aqui, Baroni, relembrar o tamanho do nosso país e como ele é heterogêneo, né? Então, eu acho que, como o Gustavo mencionou mesmo, talvez existam cidades, principalmente aqui no Sudeste, que quando você pensa nesse perfil de atacarejo, você joga no Maps ali, o eixo que é principal, você consegue, em um zoom ali relativamente pequeno, ver 3 lojas, né? Agora, quando a gente olha, principalmente essa zona de ataque do Grupo Mateus, e ele se consolidou ali no Norte e Nordeste, e acho que até o cotista que trouxe essa mensagem, ele vai poder corroborar, as nossas lojas, elas assim, estão sempre lotadas. Então, para o nosso portfólio, a gente não vê um risco. Acho que a região ainda demanda, o Nordeste, o Norte do país ainda demanda produtos dessa qualidade, e não só atacarejo, mas quem conhece os atacarejos do Grupo Mateus consegue ver a qualidade deles, o diferencial que eles têm ali, então também isso dá um conforto para a gente. Muito bem. Pessoal, estamos perto de 1 hora de live, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante tema, bastante dos temas, mas eu queria passar uma rodada final com vocês, para vocês fazerem não só as considerações finais, mas se algum ponto que potencialmente eu não tenha falado, ou que tem chegado aí para vocês também pelo RI, que vocês acham que é importante esclarecer. Enfim, como o Pedro colocou corretamente, né? Essa nova fotografia, que inclusive é o título do slide. Então, essa fotografia nova, ele quer realmente firmar para os analistas, para os investidores, para o mercado. E ele está no papel, vocês estão no papel correto mesmo de levar a mensagem. Eu acho que é por aí mesmo o caminho, de deixar claro a tese, né? Vamos começar então, Gustavo? Vamos lá. Então, acho que agora foi o primeiro relatório gerencial, né, nessa linha que a gente está falando aqui, que saiu com os imóveis novos já dentro do fundo. Então, o público geral, nos investidores, agora que vão começar a olhar essa fotografia atual, o que vai ser o fundo, né, a nova cara do fundo. Então, a gente acha que isso vai ter um reflexo positivo daqui para frente, né, o que não vinha antes ainda com todas essas informações. Então, acho que agora o fundo tem boas perspectivas, né, de aceitação e de análise dos investidores. E 2, falando de assim, condições gerais do fundo de mercado hoje, ele com esse nível de dividendo, né, perto de 11,5%, a gente tem a Selic, né, caindo, talvez não no nível que cairia, que fosse a expectativa anterior, mas ainda assim com tendência para baixo.
já abaixo do que o dividendo do fundo, a gente vê com boas expectativas e perspectivas, né, de valorização de cota para frente, né, dado que o fundo já está com essa previsão para 2 anos de dividendo forte. Então, você junta isso com a qualidade da carteira dele, de ativos muito bem localizados, alugados só para grandes empresas e só com contratos fortes, atípicos, então a gente está bem otimista mesmo com o futuro do fundo. Muito bem. Pedro, e aí? Você também recebe muita dor de cotista aí também, que eu sei que você acompanha. Tem alguma dessas dores que a gente não tratou aqui na live que você acha que é importante trazer? Cara, não, acho que a gente abordou, assim, grande parte do escopo, né? A gente vem afunilando, né, com um esforço tremendo aqui em todas as comunicações que a gente faz. A gente, assim, recebeu crítica agora que o relatório estava muito extenso. O cotista liga falando assim, pô, põe mais coisa no relatório. Aí você vai fazer um relatório de 60 páginas. Não se preocupe, acontece. Muito é fácil. imóvel agora para mostrar. Não se esqueça que são 170 mil cotistas, ou seja, acostume-se com isso, né? A gente fez aqui um esforço para tentar, né? Ainda o relatório de março ele não refletia a fotografia do fundo exatamente, né? Os informes todos não refletia a fotografia do fundo já com a consolidação dos imóveis, tá? O relatório de abril, né? E os informes, eles já têm essa fotografia consolidada, mas a gente fez questão de já estimular a cabeça dos investidores com o ponto futuro do que seria em abril e já trazer todos os detalhes em relação ao imóvel e o que é um novo fundo de fato, tá? Então acho que a gente abordou realmente todos esses pontos. A gente tem recebido muito questionamento sobre os próximos passos do fundo, muito questionamento mesmo. Para onde vai comprar isso, vai comprar aquilo, vai virar só renda urbana, vocês vão vender todos os logísticos. Por isso que eu perguntei, porque é o que chegou para a gente aqui também. Exato, existe uma questão assim, vai virar só renda urbana como os outros fundos que eram logística e virou só renda urbana? Eu falo assim, não. Tá? A gente pretende trabalhar como essa manutenção de um fundo de tijolo, né, com várias tipologias aqui, porque, assim como o Tony mencionou, a gente tem o objetivo de falar assim, o cara que, enfim, não consegue escolher o fundo de logística, não consegue escolher o fundo de renda urbana naquele momento, assim, aqui eu tenho uma proposta, tá, que vai abraçar gregos e troianos, tá, num fundo que traz uma super capacidade de mostrar estabilidade e previsibilidade para o cotista. Se você olhar o histórico nosso de rendimento, ele é um relógio, Baroni, ele é um relógio, tá? E mesmo a gente tendo a capacidade, tá, de gerar lucro, como a gente provou que fez agora, a gente vai optar por falar assim, olha, eu estou pegando esse lucro e estou patrocinando mais estabilidade num patamar super elevado de dividendo. Tá? A gente não tem o interesse aqui de eventualmente fazer uma venda e soltar um super dividendo, entendeu? Totalmente anormal, porque a nossa reticência quanto a isso, Baroni, é o perfil do investidor que ele só é viciado em dividendo. Ele vem, pega o dividendo e vai embora sem fazer conta, entendeu? E aí eu tenho um dever com todos os outros 180 mil investidores que entraram aqui no fundo com essa visão de médio e longo prazo, que é a nossa visão, e aí eu crio uma baita volatilidade no mercado secundário para esse cara. E não é nosso objetivo fazer isso. Né? O que a gente quer é ter uma super proposta de valor num fundo que traz a exposição a várias tipologias de imóvel, tá? As mais desejadas do mercado, digamos assim, com um super resultado e uma capacidade de estabilidade aí no longo prazo. Muito bem. Antônio, e do seu lado aí, alguma coisa, alguma dor aí que chega para você, que você acredita que a gente poderia ter atuado aqui, que você acha que a gente pode esclarecer? Não, em termos de dor, não. Acho que a live foi bem completa, bem informativa. O que só queria encerrar aqui, querendo ressaltar para vocês que vocês entendam como a gente é preocupado em tornar esse produto melhor. A gente não, nosso foco aqui, ele não é crescer por crescer, né? A gente realmente é preocupado em fazer um produto melhor. E se a gente analisar, não dá para passar todos aqui, mas as principais ações que a gente fez ao longo desses últimos anos, né, então, algumas, né, o fundo estava andando de lado, a gente pensando, como que a gente pode tornar ele mais conhecido, como que a gente pode fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade em investir. Vamos
vamos quebrar a cota, vamos jogar ela para 10? Pô, foi uma decisão acertada, e ela não foi um tiro no escuro, foi um pensamento, teve uma lógica por fazer isso, teve um objetivo pelo qual a gente queria fazer essa mudança. A gente continuou fazendo uma série de trabalhos aqui para expandir a base de cotistas, para tornar o fundo mais conhecido. Esse warehouse que a gente foi construindo, ele foi construindo com uma estratégia muito bem definida e desenhada, justamente como o Pedro e o Gustavo ressaltaram, para, apesar de uma fragilidade daquele momento do mercado de FIIs, onde não tinha janela de captação, a gente não deixar boas oportunidades passarem, e acho que o que a gente está fazendo agora é reflexo disso, né? Quando a gente mudou de administrador, fez todas essas alterações, são todos os movimentos que a gente tem feito pensando sempre em como eu vou deixar esse produto melhor, né? Essa própria adição do portfólio de renda urbana com tickets menores também era um ponto que a gente identificava. Pô, além da gente trazer todos aqueles pontos que a gente já mencionou, de diversificação, etc. Tal, dividendo estável é muito legal, mas uma surpresinha positiva também é muito bom de vez em quando, né? Uhum. E quando você traz esse ticket de 40, 50 milhões, é mais fácil você trazer você dá um kickerzinho ali, né? Você dá um kickerzinho de uma reciclagem. Exato. Então, a gente, assim, a mensagem é essa, a gente está aqui prestando esse serviço para os cotistas com uma obsessão muito grande de como tornar esse produto cada vez melhor. Porque acho que o mercado ele já passou por alguns ciclos, ainda é muito recente esse mercado, mas nesses poucos ciclos que ele já passou, está comprovado aí alguns grandes gestores que têm grandes produtos fazendo crescimento, pensando no como o produto ser melhor. Não só crescer por crescer. Os que fizeram um crescimento por crescimento, a gente também tem a prova que isso não dá certo. Então essa é a nossa preocupação principal. Muito bem. Quem vai estar lá na semana que vem lá? O Gustavo eu sei que vai estar. Pedro e Antônio vão estar por lá. Pedro, legal, Pedro. Antônio não? Se der uma dúvida aqui, estou batendo a agenda, mas se tudo der certo eu vou estar sim, fazer questão de participar. Tá, jóia. Então tá bom. Então a gente se encontra lá pessoalmente. Muito assunto, muita coisa legal. A gente vai tratar de contratos atípicos, né? Que é exatamente esse tema aqui, né? O quanto... você vê, o evento, só para vocês saberem, assim, vale para vocês e para todo mundo que nos ouve, o evento ele foi formatado totalmente nas dores dos investidores. Então, todos os temas, todas as apresentações, todas as mediações, elas são justamente para atuar na dor do investidor, porque a gente entende que nesses últimos 6 meses, 1 ano, eu diria, a indústria de fundos imobiliários, ela virou, assim, o grande destaque das pessoas criticarem, das pessoas apontarem negativamente uma série de coisas. E você vê que isso acaba prejudicando quem está fazendo um trabalho sério, quem está procurando desenvolver um produto de qualidade pensando no longo prazo, trazendo realmente imóveis bons. Então, isso acaba trazendo muito ruído, muita informação, talvez meio imprecisa, e a gente resolveu fazer um evento da seguinte forma: vamos pegar as dores e vamos atuar especificamente por setor, por tipo de fundo, né, por tipo de segmento, e vamos atuar nisso, e então o evento todo foi planejado pensando nisso. Eu acho que é importante, sabe, Gustavo, a gente enfrentar essas dores, porque se a gente não trata e não atua, fica parecendo que nós estamos também ou compactuando ou fugindo do tema, mas não, pelo contrário, a gente vai entrar na dor e mostrar para o cotista o que é real, aquilo que, na nossa visão, é um certo exagero, etc. Então, todo o evento foi formatado pensando nisso. Então, a gente está muito otimista de que o pessoal vai sair de lá com uma visão muito mais ampla do universo. Não, eu contei, inclusive, hoje vão ter 15 gestores lá, né? Vocês, um deles, né, contando vocês como uma das gestoras, mas nós vamos ter 15 gestores lá, de diferentes setores, diferentes tipos, diferentes estratégias. Então, a gente vai discutir muita coisa lá, dos shopping centers, se essas aquisições estão sendo realmente interessantes ou não, do setor de lajes, se realmente é o fim da linha para o setor de lajes ou se é um novo começo, essa questão dos contratos atípicos, se realmente eles geram valor ou se é uma coisa simplesmente para atravessar um período. A gente vai tratar da questão de fundos de recebíveis, vamos tratar da questão dos fundos híbridos versus os temáticos, a questão dos FOFs, se realmente o hedge fund é o futuro e o FOF vai ficar para trás. Então tem muita coisa além de gestor em foco, além de palestras específicas só sobre emissões, para falar as dores reais
e o que é fato e o que não é, do contexto das emissões, né? Muita gente critica a emissão na primeira linha, né? Vai ter emissão, já começa a criticar. E aqui é um caso real de uma emissão como essa do Gary, o quanto de valor já gerou e potencialmente pode gerar. Então, a gente saber dividir exatamente quem está desenvolvendo e criando produtos cada vez mais robustos e melhores, e quem está simplesmente, como o Antônio disse, crescendo por crescer. Então, é um evento que promete. Eu, particularmente, estou bem otimista aqui de que a gente vai conseguir colocar tudo que foi planejado lá para todo mundo. A gente planejou com carinho, como você falou, Gustavo, o dono lá do Matheus, né, ele ativamente vai lá, escolhe os imóveis, vocês podem ter certeza que ativamente eu escolhi aqui tema a tema, planejamos todas as cabeças das palestras, dos eventos, todos os parágrafos que vão ser ditos ali no começo, né, no sentido de apresentação, de porquê. Então, o evento está prometendo. E desculpa tomar um tempinho aqui para falar sobre isso, mas porque muitos não estarão lá, mas eu quero deixar bem claro para vocês que, como o Pedro falou, né, que ficou parecendo que vocês estavam 3, 4 meses parados aí, né, mas estavam trabalhando como nunca. Esse evento que vai acontecer, a gente está pelo menos também uns 3 meses planejando, com muito cuidado, com muito critério, porque a gente quer atuar nessas dores. E muitos de vocês, infelizmente, talvez não estarão lá presentes, mas podem ter certeza que a gente está, sim, atuando nessas dores dos investidores que a gente procura trazer, sempre com educação, sempre com ponderação, sempre buscando entender caso a caso. Então, gente, muito obrigado, Gustavo, Pedro, Antônio, muito obrigado pela participação de vocês, espero que o público aqui também tenha gostado, tivemos já alguns elogios aqui, o pessoal gostando dos relatórios mais detalhados, então continua detalhando aí, viu, Pedro? Pode ficar tranquilo que é melhor pelo excesso do que pela falta, tá bom? Obrigado, gente. Até muito obrigado. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais, gente. Um abraço para vocês. Valeu.